No coração de nosso mundo, oculto da vista de todos, existe um poder tão antigo quanto o próprio tempo. Um poder capaz de moldar a realidade, de reescrever a história e de desfazer a própria criação. E por milênios, uma única organização arcou com o fardo de proteger a humanidade dessa força avassaladora, a Ordem dos Magos Silenciosos. Eles vivem entre nós, mas não são como nós. Seus membros fazem um voto sagrado, um juramento de silêncio absoluto, pois suas vozes são canais para uma magia primordial, uma magia que, se liberada sem controle, traria o fim de tudo. Imagine um poder tão imenso que a menor palavra sussurrada poderia nivelar uma cidade inteira. É por isso que eles não falam, eles se comunicam por gestos, por telepatia, por runas gravadas no ar que brilham e depois se apagam. Seu quartel-general não é um castelo flutuante ou uma torre de marfim, mas um santuário escondido nas profundezas da terra. Um lugar chamado Cripta Silente. Lá, no centro de tudo repousa a fonte do caos, um nexo de energia pura, selado por incontáveis gerações de magia silenciosa. Esse selo é a única coisa que impede o caos de consumir nosso universo. A vida na Ordem é de disciplina rígida e sacrifício constante. Desde crianças, os iniciados aprendem a controlar seus pensamentos, a dominar suas emoções e, acima de tudo, a nunca jamais proferir uma única palavra. Seu treinamento é brutal. Eles meditam por dias a fio. Enfrentam ilusões que testam sua sanidade e aprendem a tecer feitiços complexos apenas com a força de sua vontade e o movimento de suas mãos. Cada gesto é preciso, cada pensamento é focado. O líder da Ordem, o arcanista primordial, é o mago mais poderoso vivo, aquele cujo silêncio é o mais profundo e cuja mente é a fortaleza que ancora o grande selo. Por eras, esse equilíbrio precário se manteve. O mundo lá fora vivia sua história de guerras, progresso e ignorância, completamente alheio à batalha silenciosa travada em seu nome. A Ordem era o pilar invisível que sustentava a realidade. Mas todo silêncio, um dia, pode ser quebrado. Tudo começou com um tremor. Não um terremoto comum, mas uma vibração na própria trama da magia. Na Cripta Silente, os cristais que monitoravam o selo da fonte do caos começaram a piscar com uma luz doentia, emitindo um zumbido dissonante que ecoava na mente dos magos. O arcanista primordial sentiu a perturbação primeiro. Uma fissura, fina como um fio de cabelo, havia aparecido no grande selo. Algo, ou alguém, estava corroendo a proteção de dentro para fora. O pânico, uma emoção há muito suprimida, começou a se infiltrar nas fileiras da Ordem. Como isso era possível? O selo era perfeito, tecido com a vontade de 1000 magos ao longo de 1000 anos. Para violá-lo, seria necessário um poder de magnitude inimaginável, ou uma traição vinda de dentro. A suspeita caiu como uma sombra sobre a Irmandade Silenciosa. Olhares antes fraternos agora carregavam desconfiança. Cada gesto era analisado, cada pensamento era perscrutado. A unidade que era a maior força da Ordem começou a se esfacelar. No mundo exterior, os sinais eram sutis, mas inegáveis. As leis da física começaram a se comportar de forma estranha. Pequenas anomalias. Objetos levitando por um instante. Sombras se movendo sozinhas. Sussurros inaudíveis no vento que deixavam as pessoas com uma sensação de pavor inexplicável. Eram os primeiros vazamentos da fonte do caos. Pequenas gotas de insanidade se infiltrando em nosso mundo. A Ordem sabia que precisava agir rápido. Um grupo de elite, os Guardiões do Voto, foi despachado para a superfície. É sua missão encontrar a origem da perturbação. Liderados por Lyra, uma maga jovem, porém prodigiosa, cujos gestos eram tão rápidos e precisos quanto os de um mestre espadachim. E Kael, um veterano cuja mente era um labirinto de estratégias defensivas, eles emergiram em nosso mundo pela primeira vez. Para eles, a cacofonia da cidade, os sons de carros, conversas e música era uma agressão sensorial avassaladora. Eles precisavam manter o foco, ignorar o barulho e encontrar a fonte da corrupção antes que a pequena fissura
no selo se tornasse uma ruptura catastrófica. As investigações dos Guardiões os levaram a um submundo de cultos esquecidos e artefatos profanos. Eles descobriram que um antigo inimigo da Ordem, um grupo conhecido como os Acólitos do Eco, havia ressurgido. Os Acólitos acreditavam que o silêncio era uma prisão, que o verdadeiro potencial da magia só poderia ser alcançado através do som, do caos, da libertação da fonte. Eles viam a Ordem não como protetores, mas como carcereiros. E seu líder, uma figura enigmática, conhecida apenas como o Maestro, havia encontrado uma maneira de explorar uma antiga fraqueza no selo. Ele estava orquestrando um ataque não com força bruta, mas com uma ressonância sônica proibida. Uma canção de desconstrução que vibrava na frequência exata para despedaçar a magia silenciosa. E o pior de tudo, a inteligência dos Acólitos só poderia ter vindo de um traidor dentro da própria Ordem. Alguém quebrou o voto mais sagrado de todos. De volta à cripta silente, a situação era desesperadora. A fissura no selo se alargava a cada hora. O zumbido dissonante agora era um grito psíquico que testava a resolução de cada mago. O arcanista primordial canalizava toda a sua energia para conter o dano, seu corpo tremendo sob a pressão. Ele sabia que era uma solução temporária. A traição havia envenenado a Ordem. Ele precisava expor o traidor. Mas como? Quando a desconfiança paralisava a todos? Foi então que Lyra e Kyle, na superfície, fizeram uma descoberta terrível. O Maestro não estava apenas tentando quebrar o selo. Ele estava se preparando para absorver o poder da fonte do caos para si mesmo, para se tornar um deus de pura desordem. E o ritual final aconteceria em breve, durante um alinhamento celestial raro que amplificaria sua magia sônica 1000 vezes. O tempo estava se esgotando. A Ordem estava à beira do colapso. A tensão atingiu o ponto de ebulição. Kyle, usando suas habilidades mentais, conseguiu interceptar uma comunicação psíquica entre o traidor e o Maestro. A identidade do traidor foi um choque que abalou a Ordem até seus alicerces. Era um dos membros mais respeitados do Conselho, um mago que todos acreditavam ser a personificação da lealdade. Ele acreditava que a Ordem estava estagnada, que o medo do poder os havia enfraquecido. Em sua mente distorcida, libertar o caos era a única forma de forçar a evolução da magia. A revelação foi devastadora, mas também libertadora. A suspeita se foi, substituída por uma determinação fria e desesperada. Agora eles tinham um inimigo claro, tanto dentro quanto fora. A batalha final estava se aproximando. O destino de nosso mundo seria decidido não por exércitos ou bombas, mas por uma guerra de vontade, um confronto entre o silêncio absoluto e o som ensurdecedor. A noite do alinhamento celestial chegou. O céu se partiu com cores surreais, enquanto o Maestro iniciava seu ritual no topo de um arranha-céu, transformando-o em uma gigantesca antena sônica. As ondas de sua canção profana golpearam a cripta silente com a força de um maremoto. O selo começou a rachar visivelmente, liberando tentáculos de energia caótica que distorciam o ar ao redor. Os magos da Ordem uniram suas mentes, formando uma barreira psíquica, seus corpos tremendo com um esforço sobre-humano. Na superfície, Lyra e os Guardiões lutavam para chegar até o Maestro, enfrentando legiões de acólitos do Eco que usavam gritos sônicos como armas. A cidade abaixo mergulhava na loucura à medida que a influência do caos se espalhava. Era uma sinfonia de destruição. O Maestro ria, seu poder crescendo a cada segundo. Ele estava prestes a alcançar a divindade. No momento mais sombrio, quando o selo estava a ponto de se estilhaçar, o arcanista primordial tomou uma decisão drástica. Uma decisão que não era tomada há milhares de anos. Ele olhou para seus magos, seus irmãos e irmãs em silêncio, e transmitiu uma única ordem para suas mentes. Preparem-se. E então, ele fez o impensável. Ele quebrou seu próprio voto. Pela primeira vez em um século, o arcanista primordial falou. Não foi um grito, nem um sussurro. Foi uma única palavra. Uma palavra de poder.
uma palavra da criação que ressoou através da realidade. A onda de choque de pura ordem e magia construtiva viajou da cripta até o topo do arranha-céu, colidindo com a canção do maestro. A explosão de energia resultante foi cegante. O som e o silêncio se anularam em um flash cataclísmico que abalou o próprio planeta. Quando a luz se dissipou, o maestro se fora, desintegrado pela magia pura. O ritual foi interrompido, mas a vitória teve um custo terrível. O arcanista primordial, ao usar uma palavra da criação, esgotou sua força vital. Ele desabou, seu corpo se transformando em pó brilhante que foi absorvido de volta pelo selo, reparando-o, tornando-o mais forte do que nunca. Seu sacrifício final salvou o mundo. Na superfície, Lyra e os guardiões assistiram ao sacrifício de seu mestre, com uma dor silenciosa. A ameaça dos acólitos do Eco foi neutralizada, mas a ordem estava mudada para sempre. Eles haviam quebrado seu dogma mais fundamental para sobreviver. Lyra, agora a maga mais experiente entre os guardiões, tornou-se a nova líder, a nova arcanista. Ela sabia que o futuro da ordem não seria mais de silêncio absoluto. Eles precisavam evoluir, entender que às vezes, para proteger o silêncio, uma voz precisa ser ouvida. A Ordem dos Magos Silenciosos continuaria sua vigília. Mas agora, com uma nova sabedoria, forjada no fogo do caos e no sacrifício de seu maior herói, o mundo continua ignorante de sua existência, mas sua proteção, agora mais flexível e mais forte, permanece. O silêncio foi quebrado, mas a ordem prevaleceu. O que você achou dessa jornada épica ao coração da magia? A história da Ordem dos Magos Silenciosos mostra que os maiores sacrifícios são aqueles feitos nas sombras, longe dos aplausos. Se você curtiu essa saga de poder, traição e heroísmo, não se esqueça de deixar seu like para nos ajudar a criar mais conteúdo como este. Comente abaixo o que você mais gostou: a disciplina da Ordem, a ameaça do maestro ou o sacrifício do arcanista? Adoramos ler suas teorias e opiniões. E claro, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas aventuras. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que adora uma boa história de fantasia e mistério. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.